Well, hello there. How's everyone doing? Hope everybody's doing fine. Juca here again. Olá pessoal, tô aqui de novo, tô trazendo uma dica para vocês e hoje nós falaremos sobre alguns problemas que falantes da língua portuguesa encontram quando estão falando em inglês. Boa parte desses problemas acontecem quando tentamos traduzir ao pé da letra uma estrutura da língua portuguesa para a língua inglesa e infelizmente elas nem sempre são compatíveis. Antes de mais nada, é importante ressaltar que todo mundo que estuda inglês já cometeu esses erros. Então, se você ainda se atrapalha com alguns deles, não fique nervoso. O importante, o objetivo desse vídeo é que você reconheça o que deve ser evitado para ir se corrigindo aos poucos. Okay, Juca, just stop talking and start the video. Yeah, you're right, I've been talking way too much, so let's go straight to the point. A primeira confusão sobre a qual eu quero falar com vocês hoje envolve as palavras many, much e very. Essas três podem ser traduzidas como muito ou muitos para o português. O fato é que elas têm usos muito específicos. E se nós simplesmente pensarmos em português primeiro para traduzir depois, às vezes podemos empregá-las em situações erradas em inglês. Vamos começar pelo very. Ele significa muito em português e ele dá intensidade para adjetivos, ou seja, qualidades. Very old, muito velho. Very young, muito jovem. Very beautiful, muito bonita. E assim por diante. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Notem aqui nesses dois exemplos o very sendo usado antes de um adjetivo. A primeira frase, she is very young, ela é muito jovem. E na segunda, it was very cold yesterday, estava muito frio ontem. Já o many e o much são usados para quantificar substantivos. Muita água, muitos amigos, muito tempo, muitas pessoas. Vamos começar pelo many. O many é sempre usado antes de um substantivo contável. Mas o que quer dizer que um substantivo é contável? Para simplificar, quer dizer que eu consigo colocá-lo no plural. E é por isso que em português o many quer dizer muitos ou muitas, sempre no plural. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Na nossa primeira frase já notamos que o substantivo está no plural, dollars, dólares. He won't need many dollars. Ele não precisará de muitos dólares. You don't have many friends. Você não tem muitos amigos. Já o much fica com substantivos incontáveis. Lembrem-se, substantivos incontáveis são aqueles que eu não vou utilizar no plural. Por exemplo, a palavra dinheiro. Eu não digo que eu tenho 5 dinheiros no bolso. E é por isso que a tradução do much vai ser muito ou muita, sem plural. Much money, muito dinheiro. Vamos ver mais alguns exemplos. Notem que na primeira frase nós temos o substantivo time, tempo, que é incontável. We don't have much time. Nós não temos muito tempo. Na segunda frase o mesmo acontece com o chá, tea. She doesn't drink much tea. Ela não bebe muito chá. Vamos agora para outra incompatibilidade entre o português e o inglês. Na língua portuguesa é muito comum usarmos o sujeito indeterminado. Por exemplo, bebo água, omitindo o sujeito eu. Entretanto, em inglês eu sou obrigado a colocar um sujeito nas minhas frases. I drink water. Ele tem que estar lá. O que acontece? Se eu tirasse esse I da frase e dissesse somente drink water, isso se tornaria uma frase imperativa, ou seja, eu estou dizendo beba água, e nesse caso não é o que eu queria dizer. E continuando, esse próximo erro é muito comum entre nós falantes da língua portuguesa. Ele envolve o uso do verbo haver. Mas o que acontece? Em português, nem sempre o verbo haver é empregado. Muitas vezes o verbo ter acaba tomando o lugar dele. Por exemplo, tem um bom filme na TV hoje, ao invés de dizer há um bom filme na TV hoje. Ou ainda, tem um carro estacionado em frente à minha casa, ao invés de dizer há um carro estacionado em frente à minha casa. O problema acontece quando tentamos traduzir isso para o inglês usando o verbo to have, o verbo ter, ao pé da letra. Nós não teremos a mesma ideia nesse caso. Já adianto que essa construção está errada, mas deem uma olhada nisso. Have a good movie on TV. E suponhamos que eu quis dizer tem um bom filme na TV. Vocês se lembram que eu disse há pouco que toda vez que eu começo a frase direto num verbo, ela é uma frase imperativa? Então, o que a pessoa vai entender dessa frase é tenha um bom filme na TV. E isso não faz muito sentido. Tudo bem, mas como nós fazemos uma frase usando o verbo haver, então? No presente, o verbo haver no singular será there is. E o verbo haver no plural, there are. Portanto, aquela frase que eu tentei fazer ficaria there is a good movie on TV. Há um bom filme na TV. Se eu quisesse dizer a mesma frase no plural, there are good movies on TV. Há bons filmes na TV. E agora estamos corretos.
And last but not least, por último, mas não menos importante, o uso dos plurais em inglês. Nós, falantes de português, nós acreditamos que colocando S depois do substantivo, tudo está resolvido e aquilo está no plural. Costuma funcionar, mas não em todos os casos em inglês. Algumas palavras têm plurais irregulares. Por exemplo, o plural de foot, que é pé, seria feet, pés. Ou seja, não seria só colocar a letra S ali em foots, ou ainda menos feets. Não, isso não existe em inglês. Um erro relacionado a isso que eu tenho certeza que quase todo mundo já cometeu é a palavra children. Children é uma palavra no plural. A tradução seria crianças ou filhos. O singular dessa palavra seria child. Entretanto, children não soa como uma palavra no plural pra gente. E dá aquela vontade de colocar um S ali para falar crianças e fica assim, children's. Infelizmente, tá errado. Children já é o plural. E um outro caso parecido é a palavra people, que significa pessoas, já é uma palavra no plural, cujo singular seria person. One person, two people. Portanto, não coloquem a letra S, mesmo que dê uma vontade do fundo do seu coração. Não fale peoples. I'm sorry, guys, it's wrong. Tá errado. So guys, this is it for today. Thank you so much for your patience. I hope you have enjoyed the video, and we'll meet again next time. Bye bye.